Pode. Então, aqui, boa noite. Continuando aqui fundo de investimento, nós paramos aqui na aula passada, na divisão de cotas, o que era cota. Lembrando que cota é a menor fração do patrimônio líquido de um fundo de investimento. E hoje nós vamos dar essa continuidade aqui. A gente vai entender agora uma situação que poucas pessoas entendem de fundo de investimento. Qual é? O cara que investe em fundo, ele é denominado cotista, né? Ou seja, ele tem um pedaço desse patrimônio líquido, né? E ele vai responder, né, em caso, né, desse patrimônio líquido fique negativo, ele vai responder. De que forma? Exemplo, vamos supor que o fundo de investimento ele trabalha com uma coisa chamada alavancagem, né? Alavancagem. Então, o fundo de investimento ele tem essa característica, ele trabalha de forma alavancada, né? Então, o que que acontece? O fundo que trabalha com forma alavancada, ele pode ter perdas substanciais de patrimônio, ou seja, ele vai investir em derivativos de forma pesada, aqueles derivativos que a gente estudou, opções, termo, swap, né? Mercados futuros, e ele pode perder uma parte do patrimônio. Caso isso aconteça, os cotistas são chamados, tá, a aplicar, tá, sobre esse fundo. Tá? Detalhe, sem responsabilidade do administrador e do gestor. Por quê? O fato de acontecer esse fato negativo são situações de mercado. Normalmente, fundos de ações ou de multimercado agressivos é que vão ter esse tipo de estrutura. Tá? Então, assim, os investidores que não querem ter esse problema, eles têm que procurar fundos mais tranquilos, né? Tipo renda fixa, né? Referenciado DI, nem renda fixa em si, é voltado para ação. Tem que ser renda fixa voltada para o crédito privado, tá? Conservador, e renda fixa voltada para o referenciado DI, que é o mais tranquilo, tá? Então, pode cair uma pergunta na tua prova lá. Os cotistas, quem é que responde em caso de patrimônio líquido negativo? Os cotistas. Tá? Agora pode haver uma pegadinha. Vinha muito tempo atrás uma pegadinha na prova da Ambima, não sei se de repente pode vir novamente, mas a pergunta era assim: se o gestor não seguir a política de investimento e o fundo tiver perda, de quem é a responsabilidade. Né? A gente vai ver daqui a pouco que tem um documento dentro do prospecto chamado Política de Investimento e o gestor é obrigado a seguir essa documentação. Se ele não seguir, Paulo, e tiver perda no fundo, quem é que paga? O cotista ou o administrador? O administrador, porque ele botou o risco, então ele vai pagar. Agora, se tiver ganho, tem algum problema? Não, se tiver ganho não vai ter nenhum problema, ele só vai responder para a CVM em questões de auditoria para não fazer mais isso, tá? Mas se tiver perda, quem vai tirar dinheiro do bolso e assumir o prejuízo vai ser o próprio administrador, se o gestor não seguir a política de investimento, tá? E aí, qual é a diferença entre cotista de um fundo de investimento e cotista de um fundo imobiliário, né? O cotista que aplica em um fundo de investimento, tá? Ele vai aplicar, né, no caso, para compra de ativos no mercado financeiro. Tá? Indiretamente, esses ativos pertencem aos cotistas do fundo ou ao fundo de investimento. Vai vir uma pergunta na tua prova: olha, os ativos de um fundo de investimento pertencem a quem? Né? Pode ter uma pergunta dizendo ao próprio fundo, tá certo? Pode ter uma pergunta dizendo aos cotistas do fundo, também tá certo, uma resposta, tá? Então, pode vir uma dessas duas respostas. Mas quando a gente fala do fundo imobiliário, o fundo imobiliário tem duas situações. Não é objeto nosso nem da SEI nem da Ancor, mas existe um fundo imobiliário que é chamado fundo de papéis, tá? Esse fundo aqui ele vai investir em CRI e CRA. E existe um fundo imobiliário que é chamado de tijolo, tá? Qual é a diferença entre esses fundos, né? O fundo de
papéis, né, ele vai pegar o dinheiro dos cotistas, né, e vai fazer empréstimos com seguradoras, né, vai pegar as securitizadoras, vai emitir uma CCI ou uma CCA, não, uma CPR, desculpa, e vai emprestar dinheiro para empresas do setor imobiliário e empresas do agronegócio. Tá? E como é que o investidor ganha dinheiro com isso? Ele ganha dinheiro porque esse fundo de investimento ele vai estar lá remunerando um CRI e um CRA para ele, que vai render na média acima do CDB do CDI, acima do CDB remunerado CDI. Tá? E o que é um fundo tijolo? O fundo tijolo, né, ele é um fundo onde eu constituo um fundo imobiliário para construir ou um shopping, ou um resort, ou então eu construo um fundo imobiliário para construir um prédio residencial ou um prédio corporativo, né? Aqueles prédios de lajes que eles chamam, edifícios de laje, que é de escritório, né? E aí, ou galpão de logística, né? Construído, o que vai acontecer? O fundo imobiliário ele pode alugar vender esse patrimônio e depois ele paga os cotistas. Depois o fundo imobiliário fica só como administrador do condomínio, ao qual que os investidores que comprarem suas cotas vão estar recebendo aluguel, tá? Aluguel desse fundo de tijolo. Então, essas são as duas formas que eu tenho de ganhar dinheiro com fundo imobiliário. Ou eu ganho aluguel através de CRI e CRA, ou eu ganho aluguel alugando um objeto, né? um imóvel, tá? O único problema é que, normalmente, o ativo de um fundo imobiliário ele não pertence aos cotistas do fundo, ele vai pertencer ao administrador. Então, o administrador é o principal responsável por esse ativo. Então, por exemplo, se, por exemplo, aqui no fundo imobiliário, né, vamos supor que, aqui, em relação ao fundo de investimento, se o fundo de investimento, né, ele tem uma dificuldade menor de quebrar por causa da, vamos, diversificação de carteira. Já o fundo de investimento imobiliário, se o prédio cair, o prédio ruir, o prédio foi embarcado, acontecer qualquer situação com esse prédio, né, o fundo imobiliário para. Tá? Então, essa seria a maior diferença. Tá? Então, vamos seguir aqui. Tá? E aí nós temos o princípio de segregação. A gente tem um princípio chamado Chinese Wall, né? Que é justamente uma parede que vai separar os recursos, né, da instituição e os recursos dos investidores. A gente estudou Chinese Wall lá no módulo 2, mas as tuas perguntas de Chinese Wall são mais focadas para fundo de investimento. Então, o que é a Chinese Wall? A Chinese Wall ela diz o seguinte, que os recursos que são oriundos dos investidores, eles vão ser utilizados na compra de ativos financeiros. Então, por exemplo, cada vez que um investidor aplica no fundo de investimento, esse recurso vai comprar um ativo, pode ser um CDB, uma LCI, uma ação, uma debênture, uma nota promissória, mas a ideia é comprar um ativo. E os recursos que são utilizados para o fundo de investimento, eles são recursos que são utilizados para manter a empresa fundo de investimento. E esse recurso vem através das taxas. Então, por exemplo, o fundo de investimento ele vai cobrar uma taxa de administração, uma taxa de performance, uma taxa de ingresso, uma taxa de saída, e a ideia dessas taxas é custear operações do fundo de investimento, operações burocráticas, né? Como IPTU, pagamento da luz, da energia do escritório, dos softwares de gestão de risco, aquele negócio todo, né? Contador, auditoria. Então, esses recursos não podem ser misturados, ou seja, até para se ter um aumento dessa taxa, é necessário que você faça uma assembleia geral para que os investidores autorizem se aumenta ou não, tá? O administrador do fundo de investimento, ele jamais pode pegar o recurso, né, que é do investidor, que o investidor está utilizando para aportar, aplicar no fundo, para suprir obrigações do fundo de investimento. Isso não pode. Isso é uma das regras do Chinese Wall que a gente vai ver, tá? Aí tem outras, né? Quem são as outras, né? Por exemplo, aqui o termo Chinese Wall, né? A administração de recursos, né, também é considerado Chinese Wall, quando a administração de recursos beneficia operações do banco controlador, ou seja, o administrador do fundo de investimento ele não pode beneficiar o administrador controlador. Exemplo, como a gente está falando de investimento, vamos imagina que tem um fundo de investimento de renda fixa, tá?
de renda fixa, o FIF. Esse fundo de investimento de renda fixa, o ADM, o administrador, é o Bradesco. Vou botar aqui, BRA. Tá? O que a CVM diz? Eu não posso pegar o patrimônio líquido desse fundo e comprar 100%, tá? 100% de ativos do Bradesco. Por exemplo, CDB do Bradesco, LCI do Bradesco, LCA do Bradesco. E se fosse um fundo de ações, eu não podia botar 100% e comprar ações do Bradesco. Isso não pode, tá? A CVM ela tem um limite, então eu não posso beneficiar de forma nenhuma o banco controlador. A CVM diz que uma instituição financeira, o fundo de investimento, ele pode comprar no máximo 20% do patrimônio líquido, no máximo 20% do patrimônio líquido em papéis do banco controlador, tá? Então não posso colocar 100%, tá? Uma outra coisa que é inusual é a estrutura jurídica e física das empresas e dos controladores, né? Devem ser separadas. Então, por exemplo, né? Eu tenho, por exemplo, lá o fundo de investimento. Né? O fundo de investimento é uma empresa. Se esse fundo de investimento trabalha, por exemplo, com cobrança, que é no caso do FDIC, que a gente vai ver daqui a pouco, né? Eu vou ter aqui a parte jurídica, né? Que vai cobrar, né? Via judicial, né? Os seguros, as operações, e eu vou ter aqui a parte de gestão do fundo, tá? Para a CVM tem que ficar claro que essas partes elas trabalham independentes, ou seja, ninguém pode opinar na operação do outro, tá? Isso aqui que a gente chama de criar barreiras operacionais, tá? Também cria-se uma barreira operacional, por exemplo, entre o administrador, né, e o gestor, tá? Como é que funciona essa barreira? Tem que ficar claro para a CVM quem vai administrar, ficar responsável pelos impostos, pela contabilidade do fundo de investimento, e vai ficar claro, tem que ficar claro para a CVM quem é que vai ficar na mesa fazendo as operações com o dinheiro dos clientes, comprando e vendendo ativos no mercado. Então, tem que ficar bem claro isso para não haver problemas. Então, toda vez que você ouvir falar nessa palavra Chinese Wall, ela vai vir acompanhada de duas outras na tua prova, tá? Conflitos de interesse. Se vier a palavra conflito de interesse ou segregação, você está falando de Chinese Wall, tá? Como é que vem na prova? Uma determinada instituição, né, ela teve um processo que gerou conflito de interesse entre a área operacional e a área gestora. Qual é o nome dessa metodologia determinada no mercado? Chinese Wall. Tu não precisa nem ler a questão. Se tiver conflito de interesse, pode marcar Chinese Wall, tá? Se tiver o que é Chinese Wall, na tua resposta vai ter que ter alguma coisa que tenha conflito de interesse. Ou segregação. O que seria segregação? A área que dá problema dentro da gestão de um fundo de investimento ou dentro da gestão de patrimônio de terceiros, essa área que dá problema, ela tem que ser segregada, separada. Então, imagina que eu e você, Stephanie, vamos montar um fundo de investimento. Eu sou o administrador, você é a gestora. Nós vamos trabalhar no mesmo prédio. Aí eu vou ter a minha equipe lá, 5 pessoas cuidando da administração de vários fundos, e você vai ter a sua equipe lá embaixo, né, cada um cuidando da gestão de vários fundos de investimento. E eu, como administrador, e nós já temos a parceria desses vários fundos, eu chego contigo e digo, olha, eu acho que tu não tem que comprar o ativo tal, 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 tal. Né? Se tu falar isso para a auditoria, ou a auditoria constatar que há interferência do administrador sobre a função do gestor, a CVM vai mandar segregar, ou seja, de que forma? Vocês vão ter que ficar em salas separadas, em prédios separados, ou então é feita a saída, um dos dois tem que sair, ou seja, ou o administrador sai e é trocado por outro, ou o gestor sai e é trocado por outro, para evitar conflitos de interesse. Tá? Essa é a situação que pode acontecer. Tá? Então, Paulo, Oi, pode falar. Só para lembrar, tinha alguma coisa que falava o seguinte, da comissão de pessoas, se precisava tirar, eu não sei se é o administrador ou gestor, né? Não sei nem como explicar isso. Tem uma questão na tua prova que cai assim também. Por exemplo, o administrador ele não pode receber, por exemplo, comissionamento. Exemplo, vamos supor que o cara é um fundo de investimento,
Aí alguém chega assim, olha, eu sou o presidente da Petrobras, vai lá no mercado, compra mais ações da Petrobras para levantar o preço do papel e eu vou te dar um comissionamento por fora. Isso não pode fazer. Também é um princípio de Chinese Wall, tá? Exemplo, né? O diretor de uma empresa também não pode chegar com o administrador de um fundo, né? E fazer com que ele beneficie a compra só de papéis da empresa dele. Isso também é problema de Chinese Wall, entendeu? É aquela questão de priorizar compras, isso aí não pode, tá? Beleza. Então vamos seguir aqui. Dentro desse processo de Chinese Wall, a gente vai ter o que a gente parte para a parte de segregação de funções. Como assim? Eu vou ter lá um administrador, esse cara é importantíssimo, porque ele é responsável legal perante os órgãos reguladores, perante todas as instituições financeiras, ele é o cara que vai fazer uma série de coisas que a gente vai já ver, principalmente entrar, mandar documentação para os cotistas, né? Nós vamos ter o gestor, que é responsável, né, pela questão do cumprimento da política de investimento e da compra e venda dos ativos. Nós vamos ter o distribuidor, que é responsável pela venda das cotas do fundo, o custodiante, que é responsável por essa parte de contabilidade, registro, liquidação e marcação ao mercado, e o auditor, que vai fazer a auditoria em todo o conjunto do fundo de investimento. Só que olha só o detalhe, a gente tem um cuidado aqui. Qual? Né? A tua prova ela pode dizer o seguinte: o administrador pode ser o mesmo gestor? Pode. Pode ser o mesmo distribuidor? Pode. Pode ser o mesmo custodiante? Pode. Por exemplo, como teu banco é o Bradesco, né, eu posso ter aqui o Bradesco Administração Fiduciária, eu posso ter o Bradesco Gestão de Carteiras, o Bradesco Distribuidor, que normalmente são as agências bancárias, e o Bradesco Custodiante. O Bradesco pode assumir todas as funções. Se a CVM, por exemplo, detectar, né, por exemplo, que aqui na área da gestão o Bradesco está tendo problema de Chinese Wall. O Bradesco ele pode terceirizar essa área de gestão para uma outra instituição. Pode pegar, por exemplo, a XP, ou então o próprio Banco do Brasil, pode mudar para quem ele quiser, né? Ou então, o fundo de investimento, ele já pode iniciar dessa forma. O fundo de investimento, ele já pode ser criado assim. O Bradesco administrando, o Banco do Brasil vem gerindo, né? E, por exemplo, aqui o Itaú faz a distribuição, tá? Então, o banco de investimento ele também pode ter essa característica, tá? A mesma instituição pode assumir tudo ou várias instituições podem atuar de formas independentes, né? Hoje, normalmente, aqui nessa parte do distribuidor, eu posso ter N instituições. Por exemplo, existem fundos do Bradesco, de Previdência, que o administrador é o Bradesco, o gestor é o Bradesco Seguros e Previdência, mas o distribuidor aqui é Itaú, Santander, Bradesco, Genial e Finance. Por exemplo, por ser parceiro da Finance Academy, eu posso vender esse produto do Bradesco também, né? Como sou parceiro da Genial Corretora, eu posso vender. Então, você pode ter vários distribuidores, né? Não precisa ter apenas um, né? Aí tem que respeitar uma regra. Qual? Toda vez que tiver alguma alteração no fundo de investimento, o administrador tem que comunicar todas as instituições envolvidas, né, no processo de distribuição para que ninguém fique voando no que vai acontecer no mercado. Por exemplo, se o administrador suspender novas emissões de cota, ele tem que avisar para todos os distribuidores e para todo o mercado. Se o administrador fechar o fundo, né, porque ele pode fechar temporariamente, né, para novas aplicações ou para resgate, ele vai ter que avisar todos os distribuidores do mercado, né? Se o administrador ele decidir mudar a estratégia, o foco, fizer fusão, incorporação, cisão de fundo de investimento, ele tem que avisar todos o mercado e todos os distribuidores. Então, tudo tem que ser avisado, tá? Então, vamos seguir aqui. A gente vai falar mais detalhado o que cada um faz, né? Então, a gente vai falar aqui um pouco aqui do trabalho do gestor, do administrador e do gestor, mais especificamente do administrador. Quem é esse cara? Como eu falei para você, o administrador ele tem uma responsabilidade muito grande. Qual? Ele vai ser responsável por todas as características do fundo de investimento. A gente viu na aula anterior que ele cria o fundo de investimento, ele abre a empresa, ele registra no cartório. Então, ele é o cara que vai ficar responsável perante os órgãos reguladores acerca, né,
das coisas que vão acontecendo, né? E quando a gente fala aqui do administrador, outra coisa que ele é responsável, por exemplo, é pelo livro de cotista, pelo registro dos cotistas. Então, por exemplo, vai entrar 100 cotistas. Quem são esses cotistas? Tem que saber o nome, o CPF, o RG, tudo isso aqui ele vai ter que cuidar, né, para saber e prestar contas com a CVM. Então, ele é responsável por isso, tá? Ele tem que ter um controle. Só que existem cotistas que vêm por outras instituições financeiras, né, por outras instituições. Esses cotistas que vêm por outras instituições financeiras, né, o cadastro fica na instituição, tá? Então, olha só uma pegadinha que pode vir na tua prova, né? Paulo, pode cair na tua prova bem assim, olha, de quem é a responsabilidade pelo cadastro, né, de um investidor que vem de outra instituição financeira, vem de outro distribuidor que é diferente do administrador? É do próprio distribuidor. Então, o distribuidor vai ter que fazer o cadastro e vai ser responsável pela lavagem de dinheiro. Então, o cara vai cuidar lá da prevenção à lavagem de dinheiro. Então, isso aí é um cuidado que tu tem que ter na prova. Então, o registro de cotistas, quando o administrador, aquele exemplo, é o mesmo banco, Bradesco, para administrador, custodiante, distribuidor ou gestor, o Bradesco ele tem lá, tem que ter cuidado com o cadastro dele, e para você operar nesse fundo de investimento, você tem que ter uma conta lá no Bradesco. Agora, se o Bradesco ele permite com que hajam novos distribuidores do fundo de investimento, cada distribuidor vai ser responsável pelo cadastro dos clientes e pela prevenção, pela política de prevenção à lavagem de dinheiro, tá? Livro e atas das Assembleias Gerais. Como é que funciona isso? O administrador, a gente vai ver que uma vez por ano, tá? Uma vez por ano, ele vai estar convocando o que a gente chama de Assembleia Geral do Cotista. E essa Assembleia Geral do Cotista ela vai falar algumas coisinhas, principalmente sobre prestações de contas. E outras coisas mais que a gente vai ver adiante, tá? Mas nesse momento, o que a gente tem que ter de importante? O livro de atas, o que é a ata? A ata é o documento que vai ser registrado e lavrado tudo que foi conversado nessa Assembleia. Então, por exemplo, se lá na Assembleia foi conversado sobre aumento de taxa de administração, sobre parecer de auditoria, parecer do gestor, se nessa ata da Assembleia foi falado sobre cenário do mercado financeiro, cenário atual, qualquer coisa vai ter que ser registrado, né? Vai ser gravado em voz, né? Vai ter que ter uma ata gravada, áudio, e depois ela vai ter que ser lavrada de forma escrita, e depois as pessoas participantes vão ter que assinar, tá? Assinar o seu livro de presença, e o administrador vai ter que cuidar disso, tá? Assim como a ata, ele vai ter que também cuidar do livro de presença desses cotistas que participaram dessa assembleia, né? Os pareceres do auditor independente, ou seja, uma pergunta de prova. Quem é que contrata o auditor independente, né? É o próprio administrador. Então, o administrador, quando ele contrata o auditor independente, ele tem que ter algumas regras. Quais? Né? O administrador independente não pode ter nenhum grau de parentesco com o administrador do fundo de primeiro e segundo grau. Tá? Ou seja, não pode ser pai, não pode ser filho, né? Não pode ser irmão, não pode ser sogro, sogra, né? Esposa. Né? Então, o administrador ele não pode contratar auditores independentes que têm participação de parentes de primeiro e segundo grau, tá? Isso não pode, tá? Até para dar lisura ao contrato, né? A questão financeira. Já o auditor independente, ele vai emitir o parecer de auditoria. Ele faz uma auditoria a cada semestre no fundo de investimento e ele vai emitir um parecer acerca das áreas de controle interno, acerca das contas do fundo de investimento, acerca da gestão, acerca da adequação de normas, segurança de informação, tá? E tudo isso vai ser transmitido para o administrador, e o administrador ele é obrigado a colocar isso no site da CVM, repassar esse negócio para a CVM e mandar para os cotistas, porque os cotistas têm que ter acesso a essa documentação, tá? Fica em domínio público.
tá? Registros contábeis referentes às operações e ao patrimônio do fundo. Então, esses registros contábeis também são cargos e obrigações do administrador. Ou seja, o administrador, ele vai olhar essas operações, essa parte de contabilidade da empresa, tá? Mas tem que tomar cuidado, porque existe duas contabilidades, dois registros. Eu tenho uma contabilidade que é empresarial, que é normal, que eu tenho lá receitas a receber, despesas, né, que tem pagamento de impostos, luz e etc. E vai existir uma contabilidade que é do COSIF, né, que essa daí vai ficar a cargo do custodiante fazer, que é a marcação a mercado e a questão da liquidação das operações de compra e venda, tá? Documentação relativa às operações do fundo de investimento, todas elas é de responsabilidade do administrador e tem que estar atualizadas e mandadas também para a CVM. Então, a cada 30 dias, se tiver alguma alteração, ele tem que mandar lá para a CVM saber o que está acontecendo com esse fundo de investimento, tá? Então, são algumas atribuições dele iniciais. Tem mais? Tem. O administrador faz muita coisa, tá? O que o administrador faz? Ele também vai solicitar aqui, ó, a admissão de negociação das cotas do fundo fechado e mercado organizado, tá? Que cotas de fundo fechado são essas? Essas cotas de fundo fechado são aquelas que são negociadas em bolsa de valores, né? Quando ele solicita isso, a gente conhece por um outro nome, IPO, né? A gente conhece pelo IPO ou oferta pública, né? Oferta pública, né? Opa, né? Ou seja, o administrador, se ele tiver vontade de criar um fundo, né, para lançar no mercado de capitais, ele vai ser obrigado a abrir a cota desses fundos através de IPO. Lembra, todo fundo de investimento fechado tem registro de cotas na Bolsa de Valores, né? Então, essa é uma atribuição dele. Pagar a multa combinatória nos termos vigentes, né, por cada dia de atraso no cumprimento de prazos, ou seja, o administrador, a gente vai ver, ele tem 30 dias para mandar a carteira para a CVM, ele tem 30 dias para mandar qualquer mudança no fundo de investimento para a CVM. O administrador, ele tem uma vez por ano, né, tem que fazer a Assembleia Geral dos Cotistas e mandar para a CVM. Ele pode fazer assembleias extraordinárias, que pode acontecer a cada mês, e tem que mandar isso para a CVM também. Ele tem que mandar o parecer de auditoria para a CVM também. Então, se ele não cumprir esses prazos, ele vai pagar uma multa referente a isso, tá? Elaborar e divulgar informações, né? Isso aqui é importante, tá? Quais são as informações que o administrador ele manda aos cotistas, né? E eu tenho que saber. Primeiro é a cota, o valor da cota atualizada. Então, todos os dias, né? O administrador ele vai entrar no mercado, né? E vai dizer, olha, o valor da cota e do patrimônio líquido atualizado hoje é X reais, né? Então ele vai ter que dizer, olha, hoje a cota aumentou, o valor da cota era 1,50, passou para R$ 2, a variação foi de X, e o patrimônio do fundo passou de 1 milhão para 1.200.000, exemplo. Então ele vai ter que dizer isso para os cotistas, para o mercado, tá? Vai ter que ter tudo isso atualizado, tá? Normalmente as instituições financeiras já têm um site que fica atualizando direto, tá? Outra coisa que ele tem que divulgar, né, é acerca das documentações, tá? Quais são as documentações que o administrador manda para um investidor de fundo de investimento? Regulamento, prospecto, termo de adesão e lâminas. Se for um fundo de investimento fechado e está lançando pela primeira vez ele no mercado, ele manda lá o prospecto. Se esse fundo já tiver, ele manda relatório lá gerencial do fundo, né? Então, são os documentos que ele manda, tá? Outra coisa que esse administrador tem que divulgar, né? Ele tem que divulgar prejuízo, tá? Caso o fundo tenha prejuízo, se os cotistas vão ter que arcar com esse prejuízo. Esse administrador ele vai ter que divulgar também se esse fundo está aberto para novas aplicações ou está fechado, né? Se esse fundo se encontra apto para resgate ou está fechado. Então, várias coisas ele tem que comunicar e tem que dar o prazo E caso seja o fundo esteja fechado, né, para aplicação, depois, quando ele for reabrir o fundo antes, ele tem que comunicar para o mercado o dia que ele vai reabrir, tá?
Outra coisa que ele tem que fazer, manter atualizada junto à CVM a lista de prestadores de serviço. Quem são esses prestadores de serviço? Gestor, custodiante, né? Distribuidor, né? Auditor independente. Então, esses caras, todos eles têm que estar com registro na CVM, esse registro tem que estar em dias, tá? Para poder o administrador prestar conta. Se, por exemplo, o administrador tiver com alguém dentro dessa equipe, né? Que não esteja em dias com a CVM, ele vai responder por isso e não é legal, tá? É uma multa bem um pouquinho pesada que ele paga. Custear despesas de elaboração e distribuição do material de divulgação do fundo, né? Então, você pode custear as despesas com elaboração e distribuição do material lá de marketing, né? Distribuição de campanhas, tudo isso com a questão da taxa de administração. Então, ele vai tirar um percentual da taxa de administração como se fosse um gasto de marketing. Então, ele vai lá e vai ter um custo, né? Um centro de custo, que ele vai poder gastar X% da taxa de administração com emissão de prospecto, lâminas, né? Que ele vai deixar na agência e vão mandar por correio, né? Os investidores ou aos interessados que desejam aportar recursos, tá? Então, isso é uma situação que ele faz, tá? Outra coisa que ele vai ter que manter é um canal de atendimento. Então, ele vai ter um disque, vai ter que ter um disque reclamação, um disque dúvidas, um saque, um serviço de atendimento lá ao cotista, né, onde ele pode ouvir reclamação, né, a gente chama isso de ouvidoria, né, vai ter que ter uma ouvidoria lá especializada para tratativas, né, referente aos fundos de investimentos, né? Ele vai ter que observar constantemente as disposições constantes no regulamento. Então, depois que o administrador, Stephanie, ele vende a primeira cota do fundo de investimento, olha só, depois que o administrador vende a primeira cota do fundo de investimento, ele não pode fazer nenhuma alteração no regulamento do fundo sem convocar uma Assembleia Geral. Enquanto ele não vende a primeira cota, ele pode mudar o regulamento quantas vezes ele quiser, tá? No momento em que ele se inscreve na CVM e vende a primeira cota, só pode alterar com a Assembleia Geral dos Cotistas, né? E ele não pode fazer nada, ele não pode vender, ele não pode comprar, ele não pode fazer nenhuma maluquice, tá? Nada fora do que está escrito dentro da política de investimento e do regulamento. Se ele fizer isso, aí também responde, tá? Ele tem que cumprir as deliberações da Assembleia Geral. Se a Assembleia Geral disser, por exemplo, a gente não quer o gestor, quer outro, ele vai ter que cumprir, ele não quer esse auditor, quem é outro, vai ter que cumprir, porque a Assembleia Geral ela é suprema dentro do fundo de investimento. A gente vai ver que ela é um órgão supremo dentro dela, dentro desse fundo, né? E fiscalizar os serviços prestados pelos terceiros. Isso é uma competência dele para saber se o pessoal está tudo legalizado perante a CVM, tá? Outra coisa, né? Aqui já é o administrador junto com o gestor. O que eles têm que fazer? Eles têm que adotar políticas, né, conjuntas, né, de procedimentos de controles internos necessários para a liquidez da carteira do fundo. Ou seja, sabe quando você aplica, Stephanie, no fundo de investimento e aparece lá, por exemplo, a aplicação, né, e você olha lá no fundo, D+1. Aí tem lá cotização, D+2, né? Resgate, né? Tem assim, resgate, D+4. Né? Então, olha só o que acontece. Se o cara for aplicar no fundo pela primeira vez ou em outras vezes, quanto tempo demora para cair esse dinheiro no fundo de fato, né? Esse fundo vai demorar o período da aplicação D+1 e o período da cotação D+2. Então, a aplicação ela entra em D+3, tá? Ah, Paulo, mas agora eu quero resgatar. Quanto tempo demora para resgatar? Né? Para resgatar, ele vai ter a cotação D+2 e o resgate D+4. Então, o prazo total é D+6. Então, o que acontece? O administrador ele vai ter que ter software lá de gestão de risco para saber se ele tem disponibilidade de caixa para cumprir com todas as obrigações do fundo de investimento. Olha uma coisa, se todo mundo correr hoje para sacar dinheiro de um fundo de investimento, o fundo de investimento tem como pagar todo mundo? A resposta é não. Por quê? Existem obrigações, ou seja, existem coisas que o fundo de investimento tem seu dinheiro aplicado
que leva um tempo, né? Existem situações que o fundo de investimento tem seu dinheiro aplicado, que demora um tempo para maturar o investimento, ou outras operações que estão compromissadas, lá que ele só pode sair no vencimento. Então, ele tem que fazer todo esse estudo da carteira para poder saber como é que ele vai pagar esses investidores. Caso o administrador não consiga pagar os investidores, o que ele faz? Ele pode fechar o fundo temporariamente para resgate, e aí ele vai dando datas, né? Ele vai dar datas, né? Olha, a turma de cotista de A não sei quanto vai sacar no partir do dia 1/6, ao outro dia 1 de junho, então ele pode fazer isso também, tá? De acordo também com previsões do que tu tiver no regulamento, tá? Então, ele vai ter que seguir isso tudinho. Então, toda essa situação é de ultra responsabilidade dos dois, tá? Política de controles internos tem que trabalhar da liquidez de diferentes ativos, porque cada ativo tem um prazo diferente. A gente chama isso aqui de portfólio, né, carteira. A gente chama aí de prazo médio. As obrigações do fundo também, como despesas de margem, também garantias, né, quando o fundo trabalha com derivativos. Valor de resgate esperado nas condições ordinárias e grau de dispersão das cotas, né? Eu tenho que ter aqui, tá? Detalhe, tanto seja o fundo de investimento quanto um clube de investimento, um único cotista não pode ter 40% da carteira. Se um único cotista tiver 40% da carteira de um fundo de investimento, é problema, tá? É um problema bem sério que a gente tem, tá? Porque vai ter liquidez lá no fundo, lá adiante, tá? Outra situação que o administrador tem que fazer junto com o gestor é submeter a carteira a testes de estresse. Tá? Então, ele vai contratar softwares por isso. O software mais conhecido no mercado, ele chama-se Bloomberg Anywhere. Né? Bloomberg é uma empresa que tu já deve ter ouvido falar, ele tem canal de notícias, é uma das empresas que tem até canal de assinatura, que você tem lá notícias do mercado do mundo todo, da Ásia, das Américas, né? Da Europa, né? E eles têm um software chamado Bloomberg Anywhere, né? E lá você pode desenhar cenário de estresse, né? Um software desse custa $40 mil ano, né? Então, eles são caros, né? Então, lá eles vão fazer estimativas de cenário, eles vão fazer desvio padrão, vão calcular o White Risk, o backtest, né? Vão fazer análise de índice, Sharpe, tracking erro, né? Dos fundos de investimento para saber, né? Qual é o pior cenário, aquilo que pode mais afetar a carteira de investimento. Pode ter certeza que hoje, né? Os testes de estresse estão focados na guerra da Ucrânia, estão focados ainda nos novos casos de Covid, lembrando que já a nova variável já chegou no Brasil, já tem casos aqui no Amazonas, né? Logo, logo, quando começar as eleições e acabar as eleições, fecha tudo de novo, né? Porque o Covid aqui no Brasil, ele é patriota, ele vota, né? Como ele vota, né? Ninguém fica doente depois da votação, depois que acaba a eleição, todo mundo começa a aumentar os casos, né? Os casos já estão aumentando e já tem a nova variável aqui, tá? Então, esses testes de estresse vão sendo levados. Teste de estresse com taxa de juros, né? Hoje a gente tem um problema mundial, a inflação está muito alta, os bancos centrais vão aumentar as taxas de juros, até certo ponto isso vai ser bom ou ruim para os investimentos. Então, tudo isso vai ser avaliado. Então, esses testes de estresse são importantes, tá? Lembrando que o conceito que eu te dei de teste de estresse lá para análise de risco é a análise dos piores cenários. Se souber isso para a prova, tá topson, né? E aí, quando a gente fala no administrador, o administrador, né, ele vai trabalhar, ele vai exercer suas atividades sempre buscando as melhores condições para o fundo, empregando a diligência. Então, ele vai estar preocupado lá em cuidar, né, dos recursos de terceiro como fosse melhor para si. Lembra que o administrador, ele é chamado de administrador fiduciário. Então, se vir na tua prova o termo administração fiduciária ou administrador fiduciário, tu está falando de um administrador de fundo de investimento, tá? Porque lembra que tem um administrador, né, de empresas S.A.s, tá? Ele tem que exercer sua atividade com diligência, né, respeitando todos os direitos, o patrimônio, empregar na defesa dos cotistas, né, todo o conhecimento que ele tem para que os cotistas não sejam tão prejudicados, tá? E é vedado, olha só o que é vedado. Eu não posso aqui, ó, é vedado, né, ao administrador e ao gestor e ao consultor o recebimento de qualquer remuneração, benefício, vantagem direta ou indireta por meio de partes relacionadas que potencialmente prejudica a independência da tomada de decisões de fundo de investimento. Então, por exemplo, um cotista ganhou muito dinheiro no fundo, ele quer pagar mais para o administrador.
Se ele quiser pagar, ele pode, mas ele não pode pagar e exigir que o administrador faça tal coisa. Normalmente, o que é prática de mercado, né? Que é normal, que todo profissional de mercado segue. Quando algum investidor vem lá, algum cliente no banco, alguma pessoa vem te dar dinheiro, o que a gente faz? A gente não aceita, né? Para a gente não ter o rabo amarrado com esse cliente. Então, é prática de mercado, você não aceita. Por isso que é vedado ao administrador, consultor, analista, distribuidor receber qualquer agrado financeiro, né? Você não recebe, porque o ganho dele já está taxado lá na taxa de administração, então não pode ganhar mais além daquilo, tá? Então, essa é uma situação, tá? Critérios: o administrador ele pode sair do fundo de investimento ou ser substituído de acordo com algumas razões. Essas razões podem cair em prova. Qual? O administrador, de repente, ele pode desistir de exercer a função como administrador de fundo de investimento. Então, ele pode pedir o descredenciamento para o exercício da atividade. Ele vai lá no site da CVM e pede o descredenciamento. Se ele pedir isso, ele não pode mais atuar como administrador. Ele vai ter que fazer a prova de novo e pedir credenciamento de novo. Ele pode renunciar ao fundo. Ele pode dizer: eu não quero mais ser administrador desse fundo, cansei, e passar para um terceiro. Ou a Assembleia Geral pode mandar ele para fora, tá? Detalhe: se o administrador renunciar, ele pedir a renúncia de um fundo de investimento, ele ainda fica 30 dias no fundo de investimento. Tá? Se ele pedir a renúncia, ele fica 30 dias no fundo, né, para passar para o outro administrador. Se a Assembleia botar esse cara para fora, ele ainda tem uma tolerância de 15 dias ainda no fundo de investimento. Ele passa 15 dias e sai fora. Né? Então, você tem aqui 30 e 15 dias. São as duas situações que esse administrador tem para sair do fundo de investimento. Tá? Então, vamos lá. 3 situações para ele sair. Ele pode pedir o cancelamento do registro dele na CVM, que é o descredenciamento. Ele pode fazer renúncia, ele pode mesmo renunciar. Aí, se ele renunciar, ele fica 30 dias ainda no fundo, a gente chama de aviso prévio. E se ele for destituído, ou seja, a Assembleia Geral votar e tirar ele, mas pedir a substituição dele por outro, ele é obrigado a permanecer 15 dias no fundo de investimento, tá? Então, essas são as situações que ele pode fazer, tá? O que ele não pode fazer? Isso aqui cai muito em prova, tá? E até hoje, isso aqui pega muita gente. Olha só. O que é vedado aos administradores e gestores de fundo de investimento? Olha só. Eles não podem receber depósito em conta corrente. Como é que as pessoas caem muito em pirâmide financeira hoje? As pessoas caem em pirâmide financeira porque chega um cara e fala bem assim: olha, se você quer investir comigo, né, deposita na minha conta que eu vou lá e aplico o seu dinheiro. Não. Se você quer investir, você tem que abrir uma conta em uma instituição financeira e vai passar pela sua conta a operação, não pela conta de um terceiro, né? E aí, por isso que muita gente cai. Então, o administrador, ele não recebe depósito à vista, nem o gestor. E também esse cara, por exemplo, o agente autônomo de investimento, na hora que ele está atuando lá, prospectando o cliente para a corretora, ele também não recebe depósito em espécie. O depósito em espécie, ele não recebe. Eles são instituições financeiras, tá? Que são não bancárias, ou seja, não recebe depósito em espécie. O cara só pode movimentar através de transferência eletrônica para contas de mesmo CPF, tá? Contrair e efetuar empréstimos, salvo na modalidade autorizada pela CVM. Qual é a modalidade que eu posso contrair empréstimo na CVM que a gente aprendeu aqui no curso? Né? Quando a gente vai fazer financiamento lá no mercado a termo, né? Isso aqui a gente pode fazer. Ou então com derivativos. Mas olha só, o fundo de investimento ele não pode pegar empréstimo no banco para cobrir perdas, o fundo de investimento não pode pegar empréstimo no banco para fazer alavancagem, isso não é proibido, tá? Prestar fiança, aval ou aceite ou cobrir gastos com qualquer outra forma. Então, por exemplo, o fundo de investimento, a empresa, né, o administrador não pode, por exemplo, usar a empresa para ser fiança, aval, né, de operações de empréstimo, de jeito nenhum, tá? Vender cotas à prestação, ou seja, eu não posso vender as cotas do fundo de investimento parcelado no cartão de crédito, não. Se é R$ 1.000 a cota, o cara tem que ter R$ 1.000. Se é R$ 100, tem que ter R$ 100, não dá para parcelar. E nem prometer rendimento, né? Por que eu não posso prometer rentabilidade para o investidor? Porque eu não tenho como mensurar como é que vai estar o mercado amanhã. Amanhã o Banco Central ou alguém pode acordar para a Lua e pode decidir, não vou mais aumentar a taxa de juros, não, a taxa de juros agora vai cair porque a inflação começou a cair. Ou então eu vou aumentar ainda mais a taxa de juros
porque a inflação está subindo cada vez mais, né? Eu não posso prometer rentabilidade em ações, em renda variável, porque amanhã, né, o mercado, os investidores podem decidir não comprar mais a ação que eu estou querendo recomendar e sair. Então, tudo no mercado financeiro é variável, até a renda fixa. Às vezes as pessoas confundem o termo. Renda fixa não quer dizer que tu vai ter um ganho fixo. Renda fixa quer dizer que você recebe cupons de juros periódicos. Existem países em que a renda fixa é negativa, que as pessoas aplicam no CDB, na poupança, e rende zero. Mas por que eles colocam lá? Só para guardar o dinheiro, para não ter o dinheiro guardado em casa. Por exemplo, no Japão, a renda fixa é menos 1% ao ano. A taxa de juros lá é zero, entendeu? Então, o pessoal guarda dinheiro no banco para não guardar dinheiro em casa. Tá? Então, tem países que são assim. Tá? Não é só o Japão, não. Tem vários. Tá? Ou seja, outra coisa que ele não pode fazer, tá? É aqui, ó, realizar operações com ações fora do mercado. Tá? Eu só posso, se eu sou um gestor, um administrador de um fundo de ações, eu só posso comprar aquilo que é negociado na Bolsa de Valores no mercado de balcão organizado. Tá? Utilizar recursos de fundo para pagamento seguro, no também tem, e praticar qualquer ato de liberalidade, ou seja, não seguir as normas de mercado e nem o regulamento do fundo. Isso também pode fazer o administrador responder para alguma coisa, ele e o gestor. Tá? Tranquilo, Stephanie, até aqui sobre as atribuições do administrador? E Paulo, acho que o teu áudio ficou mudo. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? estou ouvindo. Agora eu tô te escutando. Mas ficou mudo agora ou já ficou mudo antes? Não, ficou mudo agora. Quando eu Eu respondi, acho que é porque eu bati aqui na hora que eu fui levantar o negocinho aqui. Então, alguma dúvida aqui sobre as atribuições aqui do administrador, né, e em conjunto com o gestor? Não, é tudo tranquilo. E aí a gente chega no gestor. Né? O gestor é muito simples a responsabilidade dele. Né? O gestor... Oi? Compra e venda. É isso mesmo. O gestor, tu precisa saber de duas coisas só para tua prova. É isso aqui, ó. Política de investimento e compra e venda. Como assim, Paulo? O gestor, ele só pode comprar o que está na política de investimento. Ele só pode comprar o que está escrito na política de investimento. Se a política de investimento diz que ele tem que comprar... Paulo, o que é essa política de investimentos? É o que tem dentro do prospecto? Isso. Mas, falando a política de investimento, um conceito mais profundo. A política de investimento, ela vai determinar se esse fundo é um fundo ativo, que tende a superar um benchmark, ou ele é um fundo passivo, que tende a acompanhar, ou seja, replicar o mesmo benchmark. Cuidado que quando eu falo assim, replicar, não quer dizer que dê igual, pode dar igual ou um pouco abaixo, não pode ultrapassar, tá? Mas a política de investimento, ela vai te dizer qual é o percentual de alocação por ativo. Exemplo, vamos supor que eu e você estamos criando um fundo de investimento. Você é a gestora desse fundo e eu sou o administrador. E nós decidimos o seguinte, olha, nós vamos comprar 20%, nosso fundo é de renda fixa, nós vamos comprar 20% de CDB do Bradesco, a gente vai ter lá. E eu vou ter que ter 20% no fundo CDB do Bradesco, né? Ou então eu posso fazer o seguinte, eu posso dizer assim, eu vou comprar, ficar melhor, 40% do fundo de investimento eu vou comprar em CDB de banco de primeira linha. O que seria banco de primeira linha? São os bancos que têm alta liquidez e que o risco de crédito é baixo. Quem seria? Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica. Então, eu vou comprar 40% do patrimônio do fundo desses CDBs. Né? 20% do patrimônio do fundo eu vou comprar em crédito privado. Aqui pode entrar CRI, CRA, e pode entrar debêntures e pode entrar até CDB com maior risco, tá? Então, eu só posso comprar 20% nisso, tá? Então, 60%, tá? E 40% eu vou comprar em título público federal, TPF, tá? Então, nós fizemos aqui a nossa política de investimento. Aí, o que acontece? Por exemplo, tem uma oportunidade lá no mercado, né? O governo vai lançar
um novo título público federal lá que vai pagar uma taxa maior. Só que eu já estou com 40% do patrimônio líquido do fundo em título público. Se eu comprar, eu vou passar a ter 42%, 45% desse patrimônio do fundo. Eu vou poder fazer? A resposta é não. Porque o gestor ele vai ter que seguir a política de investimento, então ele não vai poder fazer isso, entendeu? Então, a política de investimento, ela vem para dizer qual é a agressividade do fundo e ela vem para dizer quais são os papéis que ele vai investir. Ele tem que seguir isso, tá? Ele não pode mudar. Então, por isso que se o gestor comprar um ativo fora da política de investimento, ele pode responder se houver prejuízo, tá? Então, duas coisinhas, lembra? O gestor, ele vai comprar e vender, mas tem que seguir a política de investimento, tá? Deu para entender, Stephanie, aí? Tranquilo. Beleza. Então, vamos seguir. Paulo, Oi. pode só me relembrar a diferença de LCI, de CRI, CRA e LCA, porque eu sei que um é letra, Posso. mas eu não estou conseguindo me lembrar o que difere um do outro. Eu vou fazer algo melhor para ti. Deixa eu só botar aqui. Opa, não, esse não tem melhor não. Deixa eu botar só um quadrado aqui. Se bem que tem aqui, deixa eu ver. Não, vou botar esse quadrado aqui não. Cria. Deixa eu ver. Share. Tá conseguindo ver esse quadro branco aí? Aqui para mim ainda está aparecendo. Agora apareceu, quadro branco, apareceu. Tá. Então imagina só o seguinte. Nós estudamos essa turma aqui. Vou botar aqui, renda fixa. Certo? Nós estudamos essa turma aqui. CDB. Certo? Nós estudamos CDB. Né? Aí, o que é o CDB? O que eu tenho que saber de CDB para minha prova? Vamos lá. CDB, tá? Ele é emitido por bancos e Caixa Econômica. Tá? Banco e Caixa Econômica. O que o CDB ele faz? O CDB ele capta recursos para depósito a prazo. E auxilia, né, em empréstimos CCB, cédula de crédito bancário. Então, para isso que serve o CDB, tá? Outra coisa que eu preciso saber do CDB. O CDB ele tem FGC, 250 mil, né, por CPF instituição, 250 mil por CPF instituição, e ele vai ter imposto. Que tipo de imposto? IOF, até 29 dias, e imposto de renda, que vai variar de 22,5% a 15% para pessoa física e pessoa jurídica, certo? Beleza. Aí, a gente viu outro cidadão aqui, né? Outro certificado. Lembra que o CDB é certificado de depósito bancário. Vou botar aqui, só ficar bonitinho. Então, o CDB, a gente conhece ali como certificado de depósito bancário. Tá? Isso aqui é CDB, tá? E aí, o que eu vou fazer aqui, né? Nós temos ali, por exemplo, o CRI, né? O que é o CRI? O CRI é certificado de recebíveis, tá? Imobiliários. Por quem que ele é emitido? É emitido, tá, por securitizadoras, tá? É para essa turma que ele é emitido, né? Ele capta recursos, tá, para auxiliar
empréstimos CCI, cédula de crédito imobiliário. Então, você vai ter umas cédulas de crédito imobiliário que a gente chama de empréstimos securitizados, né? Então, o que que acontece? A securitizadora, ela vai emitir o CRI, ela pode pegar esse dinheiro no mercado de capitais, tá? E esse empréstimo, ela vai fazer junto com as instituições financeiras para fazer captação de recursos. Só que tem um detalhe, ela não tem FGC, não existe FGC para eles, tá? E imposto, tá? Só para pessoa jurídica, tá? Então, você vai ter aqui, por exemplo, a pessoa jurídica, nós vamos ter ali a cobrança de imposto de renda e IOF. Pessoa física não paga imposto no CRI, beleza? Aí nós vamos ter mais Beleza. o CRA. O CRA. O que é o CRA? É certificado de recebíveis, né, do agronegócio. Recebíveis do agronegócio. Tá? O que ele é emitido? Ele também é emitido por securitizador. Então, eu vou ter lá um empréstimo chamado Cédula do Produtor Rural, aonde esse recurso vai ser captado através do CRA, tá? E esse empréstimo vai ser feito em parceria. Então, a securitizadora vai emitir o CRA na Bolsa de Valores, né? Ela tem um limite, se não me engano, é 300 milhões que ela emite. Ela vai emitir esse CRA junto com o CRI, e elas vão procurar um banco, né? Ou, no caso do CRA, pode procurar uma cooperativa do crédito rural para fazer, né, esses empréstimos CPR ou o CCI com as instituições, com os credores, né? Também não tem FGC, imposto, imposto só para pessoa jurídica. É uma pessoa física que ela não paga imposto de renda, tá? IOF é muito difícil pagar, mas existe. Por que é difícil pagar em ambos os casos? Porque normalmente o CRI e o CRA eles têm vencimento. O vencimento mínimo deles é 6 meses, né? Então, normalmente, tu vai ver no mercado aí CRI e CRA, vencimento 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Então, dificilmente tu vai ver menos do que isso. E por isso que eles pagam. Então, essas são as principais diferenças, né? Então, o CRI e o CRA eles são emitidos por essas instituições que a gente chama de securitizadoras, né? São empresas que trabalham no mercado, elas são autorizadas, né, pela questão de seguros, tá? Essas empresas, elas trabalham no mercado, né, fazendo crédito, né, captação através de CRI e CRA e oferecendo crédito em conjunto com instituições. Então, por exemplo, se tu pegar lá no Bradesco, né, o Bradesco vai fazer um empréstimo imobiliário securitizado. Pô, securitizado, o que é isso? Significa que teve uma securitizadora que foi lá na Bolsa de Valores, lá no mercado de balcão, emitiu um CRI, captou dinheiro com os investidores da renda fixa para poder financiar aquele empréstimo securitizado que o Bradesco vai fazer. Tá? Tranquilinho? Tranquilo. Beleza. Aí a gente tem as letras, né? Deixa eu apagar aqui para a gente ir para as letras. Vou apagar aqui. A gente tem as letras. Então, eu vou ter, por exemplo, aqui a primeira letra, que é a LCA. Eu tenho aqui a letra de crédito do agronegócio. Tá? Quem pode emitir? Emitido por bancos e Caixa Econômica. Tá? Ou seja, já não tem aqui a securitizadora. Capta recursos para depósito a prazo e auxilia, né, em empréstimos
CPR, Cédula do Produtor Rural. Né? Aqui vai ter FGC de 250 mil, tá? Ela tem FGC, e imposto somente para jurídica. Ou seja, só vai ter imposto da LCA para pessoa jurídica, pessoa física não paga, é isento. Tá? Prazo mínimo de aplicação de uma LCA é 3 meses, igual a LCI. Só que a LCA ela vai ser emitida por bancos. Pode ser banco comercial, banco de investimento, banco múltiplo, bancos cooperativos, caixa econômica. Tá? E ela é utilizada para captar recursos, né? Ela capta esses recursos que vão servir de fundos para operações de crédito do tipo CPR, Cédula do Produtor Rural. Tá? E o investidor que aplica tem FGC, sendo pessoa física ou jurídica, vai ter FGC de 250 mil. Mas a pessoa física é isenta de imposto de renda e a pessoa jurídica não. Tá? E aí nós temos, né, a nossa outra letra, né, que é a LCI. Né? Que a gente tem aí, né, letra de crédito imobiliária. Tá? Então, letra de crédito imobiliária. Tá? Ela é emitida por bancos, Caixa Econômica, ó, capta recursos para depósito a prazo e auxilia em empréstimos de CCI, são as cédulas de crédito imobiliário. Tem FGC, 250 mil, tá? E imposto somente para jurídica de novo. Então, olha só, a letra de crédito imobiliária, ela pode ser emitida por bancos, Caixa Econômica, vou botar aqui, e sociedade de crédito imobiliário. Essa turminha aí toda pode emitir, tá? E a ideia dessa nossa LCI é justamente pegar o dinheiro, captar esse recurso para que seja emprestado, tá? Para outros investidores não, para tomadores de crédito que vão pegar essas operações através de CCI. Qual a diferença entre o CRI e o CRA? São as instituições envolvidas. Qual é a diferença entre o CRI e o CRA e a LCI e a LCA? Né? As instituições envolvidas e os limites de operações. Por exemplo, o CRI e o CRA, se eu não me engano, até 300 milhões dá para fazer. 300 milhões, se eu não me engano, de patrimônio lá que as securitizadoras têm que ter. A LCI e a LCA, o patrimônio do banco, até aquilo que serve de lastro para a operação. Então, por exemplo, se a operação de empréstimo imobiliário que ela vai fazer custa 1 bilhão, o lastro da LCI é até 1 bilhão, tá? A mesma coisa para a LCA. Já o CRI e o CRA tem limite. Outra diferença, né? A LCI e a LCA, elas têm prazo mínimo de 3 meses, tá? Já o CRI e o CRA, 6, tá? Outra diferença, a LCI e a LCA tem FGC, o CRI e o CRA não, tá? O que elas têm em comum? O CRI, o CRA, a LCA e a LCI, pessoa física isenta de imposto de renda, tá? E a jurídica vai pagar, tá? Então, são as questões de fonte de financiamento e aonde vai ser buscado. LCI e LCA, com banco, balcão em banco. E aí o CRI e o CRA, balcão lá na Bolsa de Valores, tá? Então, essa é a principal característica. Tranquilo? Tranquilo, Paulo. Beleza. Obrigada. Então, vou apagar aqui, fechar aqui, voltar para a apresentação. E aí nós voltamos aqui, a gente viu a questão do gestor, e aí a gente veio para o distribuidor. Tá? O que o distribuidor faz, Stephanie? Ele é a única pessoa que tem contato direto com o cotista, é a única que tem contato direto com o cotista. Vê o cotista face to face, tá? Ele vai vender as cotas do fundo de investimento. Só que o distribuidor, quando ele vende a cota do fundo de investimento, o que ele vai fazer? Ele vai vender as cotas e ele vai entregar também toda a documentação do fundo. Então, ele vai ter que entregar regulamento, prospecto, termo de adesão, lâminas. Então, ele entrega tudo para o investidor. Tá? E o investidor vai tomar suas decisões, né, de acordo com esse material. Tá? Então, essa é a situação. O distribuidor não pode também prometer rentabilidade, a única função dele é orientar.
E o distribuidor só pode vender o fundo de investimento depois que esse cara faz o API. Então, quem vai aplicar o API, né, e também o processo de prevenção à lavagem de dinheiro no cliente, né, prevenção à lavagem de dinheiro, o PLD, quem vai aplicar é o próprio distribuidor. O distribuidor vai cuidar do cadastro dele, então ele vai fazer lá a prevenção à lavagem de dinheiro e vai fazer o API para ver o nível de apetite de risco que esse investidor tem, tá? Então, essa é a principal atribuição dele, tá? E aí nós vamos ver aqui o outro cara da jogada, que é o custodiante, que é uma outra instituição financeira, tá? O custodiante, ele vai cuidar das operações. O custodiante, ele é igual uma clearing house. Lembra o que é uma clearing house? Tá? A clearing house é um local onde eu faço o registro das operações. A gente viu que tinha uma lá na Bolsa de Valores, né, CBLC, a gente tem uma que é a Selic, que faz operações com Tesouro Direto, e tem a B3, que faz as operações de renda fixa. Tá? Então, ele vai liquidar as operações físicas financeiras dos ativos, vai dizer, por exemplo, Stephanie comprou 100 cotas do fundo, Paulo vendeu 100 cotas do fundo. Ele vai fazer a guarda desses ativos e controle escritural e ele vai fazer a segregação das funções entre o gestor, compra e venda dos ativos e o custodiante, porque o gestor ele só compra e venda, mas quem vai fazer o registro é o custodiante, tá? Quem liquida a operação custodiante, o custodiante que vai lá na clearing e dizer que aquele título não pertence mais ao fundo de investimento. E ele vai realizar a MAN, a marcação ao mercado. O que é a marcação ao mercado? É acompanhar diariamente, né, o preço dos ativos no mercado para atualizar o patrimônio e a cota do fundo. Então, isso é atribuição do custodiante. Lembra que o nome disso é MAN, tá? Marcação a mercado. Isso cai bastante, tá? E o último cara desse enredo é o auditor independente, que é um cara que vai estar focado, né, em observar se o fundo é aderente às normas da CVM e às práticas de mercado, e se ele segue as normas e adequações da Anbim. Pronto, só isso. Esse cara tem que ser contador e ter uma certificação da CVM para fazer auditoria em instituições financeiras. Tranquilo? E aqui é um exemplo de como fica o fundo de investimento quando cada um está fazendo as suas atribuições. Isso aqui é uma colinha, né? Que é bom para você dar uma orientada quando estiver estudando para saber quem faz o quê, né? Tranquilo, Stephanie? Tranquilo. Muita coisa na cabeça hoje? Paulo, é muita coisa. É. Eu vou te falar também uma coisa, eu tô revisando desde o início, né? Tem que revisar mesmo. E, cara, eu tô preocupada, porque a minha memória ela tá muito ruim. E aí eu vejo uma coisa hoje, amanhã eu já não consigo mais lembrar. O nome Eu disso tenho que ficar. é estresse. O nome disso também tem um outro negócio. Vamos ter que fazer alguma atividade física para estimular a memória e tomar um negócio chamado ginkgo biloba. Ginkgo biloba é um remédio que os estudantes de direito usam para ativar os neurônios. Nossa, Entendeu? mas tá muito ruim, ó. Minha memória tá péssima. Ginkgo Tem biloba. coisa assim que eu vi fim de semana e hoje eu já não consigo lembrar. Aí é bom Eu tu ir no tava. médico para ver se tu pode tomar esse remédio, entendeu? Como tu tem pressão alta, pergunta pro doutor, eu tô com dificuldade de memorização, vou fazer uma grande prova e eu preciso. Aí ele vai te recomendar algumas coisas para memória, mas aí tu tem que ver se não tem algum efeito colateral para ti, né? Como eu não sou médico, Uhum. por exemplo, eu não tomo nenhuma medicação para mim, né? Ah, eu vou te dar uma dica minha. O que que eu faço quando uma coisa não entra na minha cabeça? Eu não estudo deitado nem sentado. Quando eu não consigo Tudo em entender pé? algo, eu estudo andando. Sério? Eu pego o livro e fico. Aí eu consigo. Porque se tu estiver Não, estudando andando, eu se, escrevo se tu tudo. estiver estudando andando, não vem sono. Aí tu passa horas e Uhum. horas estudando. E aí você assimila melhor, porque você está fazendo atividade física junto com o estudo. Então eu estudo andando. Eu já cansei de estudar lendo livro andando, entendeu? Muito livro, Uhum. Nossa, entendeu? mas assim, eu tô. Eu não sei se é porque eu tô muito, muito preocupada, eu não consigo dormir. É, E aí eu se tu fico. estiver estressada, minha colega, se tu não conseguir relaxar, é uma merda. Vou te dizer com sinceridade. O pior inimigo do CPA 20, do CPA, CEA, não é a prova. É a cobrança que você faz sobre si, porque tem um monte de gente te pressionando no banco. Aí tu tem que saber separar isso para te poder conseguir Sabe o que que tava me centrar a cabeça. preocupando, Paulo?
Ah. Tem aqueles negócios que a gente estava vendo de média, de... Aí tinha um monte de coisa que a gente estava vendo, né? Para poder